Os bancos de urgência dos hospitais de Luanda estão cada vez mais agitados. Os utentes que deviam ser atendidos nos centros médicos ou nos hospitais municipais buscam socorro nas grandes unidades de saúde. A falta de medicamentos e materiais gastáveis leva os familiares a dirigirem-se aos hospitais centrais e regionais e os pacientes em causa, dizem os enfermeiros, são todos de famílias vulneráveis. O secretário para os Assuntos Jurídicos e Laborais do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, Almeida Pinto, diz que as unidades carecem até de papel para passar receitas aos pacientes que são atendidos após comprarem medicamentos nas farmácias privadas. A periferia não está a dar resultado porque não tem fármacos. Se for ao centro de saúde do Palanca 1, até a seringa quem o traz é o utente. Mas isso é desmentindo pelo poder político. Então, se a dipirona não tem, Coartem não tem, Artemeter não tem, que são de primeira linha, esse doente fica como? Questiona, o saneamento precário de Luanda está na base das doenças que estão a abarrotar os hospitais, segundo o técnico de enfermagem. A agravar a situação, Almeida Pinto suspeita que há falta de capacidade técnica para os centros das periferias diferenciarem a malária da Covid-19. A DW África fez uma ronda em algumas unidades sanitárias de Luanda e constatou as enchentes nos bancos de urgência e no exterior. Os responsáveis desses estabelecimentos recusaram falar por falta de autorização, mas, em Lucombo trabalha num dos serviços ambulatórios de Cacoaco e diz que nos últimos dias está a atender perto de 100 pacientes com malária, febre tifoide e diarreias. Naquele centro de saúde, as enchentes não param há mais de 2 semanas, gerimos assim a situação. Não podemos mandar os pacientes voltarem para casa. Apesar de estarmos a nos submeter a risco devido à situação que está a ocorrer no país, devemos atender todo o agente que aparece no centro. Chegamos a atender 100 pacientes e somos apenas 2 técnicos, descreve. A ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutucuta, pede calma e diz que a situação está controlada, temos casos de malária, eventualmente temos casos de dengue. O número de casos aumentou significativamente, também costuma acontecer neste período do ano, é só chover e no fim das chuvas temos sempre os piores picos de malária, entretanto, também as morgues de Luanda também estão a abarrotar. Vários corpos dão entrada nos serviços de necrotério. Na sua maioria são de crianças, segundo o que a DW apurou. Paula Mambuen, que perdeu nos últimos dias uma neta de 3 anos, vítima de malária, explica o que viu na morgue do Hospital Municipal de Cacoaco. Na morgue, RS estava muito cheio. Barulho como se fosse mercado. Pessoas estendidas no chão. Quando alguém é tirado da gaveta, tiram um do chão e colocam. A morgue é limpa e congela bem, mas há muita gente. Se aqui está assim, na central está como? A população ficou até na porta e onde se dá banho aos cadáveres estava muito cheio e não tinha espaço, contou a utente. Q7, Bruxelas espera, reforço do multilateralismo, hora de agir 5 de junho de 2021 uma viagem por Viseu com Marcos PINTOCOVID-19, sem transportes não há distanciamento recado muito sério, de Marcelo ao Governo Euro 2020. Jogo com a Hungria terá perto de 70.000 adeptos nas bancadas seleção, treino para 16 antes da viagem para Budapeste Portugal 4-0 Israel. PR muito satisfeito com o resultado do jogo Portugal 4-0 Israel. Rui Silva estreia-se na seleção Portugal 4-0 Israel. Fernando Santos com algumas reservas, falhamos muitos passes Portugal 4-0 Israel. Portugal vence Israel em jogo de preparação para o Euro 2020. Joe Biden visita Reino Unido na sua primeira viagem ao estrangeiro. Passadeira Vermelha. Programa de 9 de junho. Incêndio obriga ao corte da estrada que liga Jerusalém e Tel Aviv ao A. Autoridades investigam dados sobre impostos de multimilionários. Autoridades turcas limpam mar de Mármara por Content_Author, Borralho Indomba, Luanda.